Vamos lá, gente. Vamos definir trauma. Quero que você leia comigo também essa frase aqui. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Trauma é tudo aquilo que a pessoa nunca esperou viver. Então Satanás se aproveita dessas situações que você nunca esperou viver para traumatizar, para quebrantar o coração, para quebrantar a alma, para quebrantar o espírito, seja lá onde for os lugares de cativeiro. Quando nós falamos de alma, daí eu quero pedir uma atenção especial para vocês aqui. Quando um judeu ortodoxo, ele tem acesso a Cabalá, ele já estudou por aproximadamente 40 anos a Torá e os profetas de uma maneira muito profunda. Quando não, ele teve acesso ao Novo Testamento sob o ponto de vista da pesquisa. É onde muitos dos judeus ortodoxos se convertem ao cristianismo, porque descobrem, que Jesus é o Messias, estudando através de pesquisa os evangelhos, o Novo Testamento. Mas obviamente eles trabalham os 5 primeiros livros, onde nós na teologia clássica chamamos de Pentateuco, e onde nós costumamos entender que é a Torá, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles aprendem profundamente sobre isso, e lá na frente eles acabam tendo contato com a Cabalá. Então o que acontece? A Cabalá, gente, nada mais é para o judeu do que a explicação quase que científica, quando não física, dos fenômenos que aconteceram na Torá, Então ela não tem essa conotação tão mística quanto a gente pensa. O grande perigo acontece quando as religiões de origem oriental, elas se adotam da Cabalá como uma trilha, para o desenvolvimento espiritual, sem ter trabalhado o transfundo, ou o que a gente chama de background, educacional, que é a própria leitura da Torá. Uma criança, gente, de 12 anos, quando ela faz o rito de passagem, um menino, que é o bar mitzvah, diante da sinagoga, ele vai recitar versículos da Torá aleatoriamente a pedido do rabino daquela determinada sinagoga. Isso quer dizer que aos 12 anos esse menino ele já tem decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. E não só decorado, ele aprendeu o que cada um desses versículos significam. E agora ele vai ter toda uma vida dentro do judaísmo ortodoxo para mergulhar nas entrelinhas da Escritura e conhecer um pouco mais sobre Deus. Obviamente a gente sabe que eles não têm a revelação de quem é Jesus, eles não têm a revelação do Messias, então a revelação que eles têm é incompleta, porque eles enxergam Deus como Deus, enquanto Jesus veio nos apresentar quem? O Pai, Então é importante que isso fique muito claro para todos nós. Mas eu gostaria de emprestar, da Cabalá a estrutura da alma, Nós como profetas precisamos ser grandes estudiosos. Então o que eu vou falar para vocês aqui, eu vou falar com todo o cuidado do mundo, para que você não se torne um místico, mas você se torne alguém conhecedor de uma estrutura, que é primitiva, que foi construída com base nos ensinamentos e nos rudimentos judaicos ortodoxos. Então, a primeira base que eles chamam da alma se chama Nefesh, que para nós seria o mundo material, seria tudo isso que a gente está vendo aqui, O que a gente pode tocar, o que a gente pode ver, o que a gente pode perceber e o que a gente pode, na verdade, compreender a partir dos sentidos. Repita comigo, sentidos. Então o mundo material, então tudo que está ligado, trabalho, dinheiro, finanças, as questões da vida social estão nesse campo, que a gente chama de Nefesh. O segundo, que se chama Ruach, é o mundo
emocional. Repita comigo, emoções. Então aqui, o que a gente engloba? A gente coloca, né, a nossa volição, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas percepções e todo o significado que a gente dá às coisas. Então, tudo que está no campo dos sentimentos, das emoções, do pensamento, da volição, da vontade, da motivação, está no campo do Ruach, que é o segundo nível da alma. E o terceiro, que eles chamam de um nível mais elevado, é Neshama, que significa o mundo espiritual, que seria a parte da alma que tem contato com o espírito. Deixa eu explicar algo para vocês. Nós somos seres tricotômicos, né? Paulo vem falar que nós precisamos apresentar o nosso espírito, alma e corpo de maneira irrepreensível diante de Deus. Paulo não coloca espírito, alma e corpo de maneira irrepreensível diante de Deus de uma maneira aleatória. Ele coloca na forma que as pessoas precisam ler, aprender e enxergar. Por quê? Primeiramente, nós somos seres espirituais. Amém? Que temos uma alma, que é uma tecla SAP de tradução do mundo físico para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo físico. Sem a alma, nós não teríamos essa área de tradução das realidades espirituais, daquilo que a gente recebe no jejum, na oração, na revelação, no contato com o Espírito Santo, na vida devocional, na interpretação das coisas espirituais. A gente não traria para o mundo físico, que é o reflexo de quê? Do mundo espiritual, porque tudo que é visível foi feito e construído com base no que é invisível, amém? E nós não conseguiríamos trazer as realidades espirituais do céu para a terra se nós não tivéssemos essa tecla SAP chamada alma, concorda? Que é essa teclinha de tradução do que está no mundo espiritual para o mundo físico. Então, nós somos seres sacerdotais. Repita comigo. Nós somos seres sacerdotais. Quem era bom em ciências aqui na escola? Quem lembra que a professora dizia assim: nós somos 3 reinos: reino animal, vegetal e mineral. Lembra disso? Só que isso é uma base científica darwiniana, humanista, construída sob a sabedoria humana que é natural, terrena e diabólica. Nós, na verdade, não temos só 3 reinos, nós temos 4 reinos. Nós temos o reino animal, e nós não somos animais racionais, tá? Nós temos o reino vegetal e temos o reino mineral, entre outros reinos, né? Quando a gente estuda ciência de uma forma bem mais profunda do ponto de vista da biologia, você vai ver que tem uma infinidade de reinos, mas de uma forma bem simplista, para ensinar a criança que está lá no 2º ano primário, a gente ensina os 3 reinos, que são os 3 principais. Mas quando a gente fala, né, sobre essa questão, a gente precisa entender que nós somos parte do reino sacerdotal, que em Gênesis 1:26 foi chamado para governar sobre os outros 3. Entendeu? Então eu sou o reino sacerdotal que fui chamado para governar sobre todos os outros reinos. Por isso que o profeta orou e o sol parou. O profeta orou e a chuva estancou. O profeta orou e a chuva desceu. Por isso que batia-se na rocha, num mineral, e saía água. Por isso que o maná caía todos os dias do céu para servir de alimento. Porque existia um governo de Deus sobre homens que representavam o próprio Deus sobre a criação. Por isso que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, que são feitos o quê? A imagem e semelhança do Cristo. Porque a forma usada na criação foi Jesus. Tudo, Hebreus fala, foi feito a partir dele. As coisas visíveis e invisíveis. Nós somos feitos por
pela forma dele. Amém? Olha só que interessante isso. Então, é importante você pensar que quando a gente pensa em corpo, alma e espírito, está interligado, é uma coisa só. Então, o espírito está para a alma, como a alma está para o espírito. O corpo está para a alma, como a alma está para o corpo. Então, a alma é o lado externo do espírito e o espírito é o lado interno da alma. Dá para entender aqui? É como se eu dissesse, é como se eu falasse de três faces diferentes da mesma coisa. Vamos tentar ver Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eles, na verdade, não estão nessa ordem porque é uma ordem de importância. Eles estão nessa ordem porque eles são iguais em essência e diferentes em função. A mesma coisa somos nós, um ser trino, que embora sejamos três, somos apenas um, porque cada um tem uma função diferente. Então, a alma vai ser esse lado que vai trazer essas realidades espirituais. Aí repita comigo, eu sou um ser sacerdotal. Quem vai lembrar daquelas aulas matemáticas que a gente tinha na escola, onde a professora dizia assim, vamos fazer os conjuntos matemáticos, faça 3 círculos, aí a gente fazia 3 círculos, né? Aí ela dizia, agora pinte a intersecção. A gente ia lá com lápis e pintava onde? Onde os 3 eram um só. Quando na mesa da criação os 3 estavam reunidos e disseram, façamos nós o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Nós somos feitos da parte o que? Relacional de Deus. Então nós fomos feitos para fazer a intersecção. Por isso nós somos sacerdotes, porque o sacerdote ele é feito para unir céu e terra, para trazer o que existe no reino físico para o reino espiritual e o reino espiritual para o reino físico. Nós somos essa porta de acesso. Por isso que Salmo 24 vai dizer, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Quem são essas portas? Nós. Porque vem entrando quem? O Rei da Glória. Então quando nós nos alinhamos, corpo, alma e espírito, levantai, ó porta, as vossas cabeças, nós nos alinhamos ao Pai, o Filho e o Espírito. Então um efeito como se fosse um eclipse, onde há um alinhamento acontece e a presença da glória de Deus pode passar por nós, porque o nosso corpo ele é formado para ser um condutor da glória. Só que quando nós estamos presos em cativeiros espirituais, esse poder ele é bloqueado. Nós não conseguimos exercer a influência, nós não conseguimos exercer o domínio, nós não conseguimos atrair o céu para a terra. As áreas da nossa vida começam a ser desordenadas, neutralizadas e fortalezas começam a se gerar. Por quê? Porque nós estamos em cativeiros. E os cativeiros, eles podem estar aqui. Porque eles ficam aonde, gente? No inconsciente. Eu gosto muito desse autor aqui, Johnson Ford. Johnson Ford, ele conta uma história sobre uma mulher muito rica, cheia de posses. E ela tinha uma vida social muito ativa na comunidade em que ela fazia parte. E ela precisava sempre lidar com as pessoas, receber pessoas na sua casa, fazer na própria comunidade aquelas festas, né, para arrecadação de donativos para entidades carentes. Ela era uma pessoa muito influente na sociedade e ela era cristã. E num dia, num aconselhamento, né, Johnson Ford foi fazer um aconselhamento com ela e ela disse, Johnson, eu não sei porquê, mas eu ajudo tantas pessoas, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma vida tão agradável, eu não tenho falta de nada, o meu marido me ama, os meus filhos são saudáveis, eu tenho uma vida, e tudo que eu quero eu tenho, eu viajo, e eu consigo ajudar tantas pessoas, eu sou a resposta e a solução para tanta gente, tantas pessoas batem na minha porta, mas eu não sou feliz. Eu tenho uma tristeza no meu coração que não passa. Eu tenho uma angústia dentro de mim constante o tempo inteiro. Ela nunca sai dali.
E às vezes eu estou sorrindo para as pessoas que eu estou recebendo, mas o meu coração está dilacerado. Às vezes eu estou recebendo as pessoas com tanta alegria, e todo mundo diz que mulher simpática, e dizem que ela era uma mulher esguia, alta e muito elegante, ela era muito bonita. Então as pessoas tinham prazer em conversar com a senhora May. E essa senhora May, ela recebia todas as pessoas na sua casa de forma muito agradável, mas ela era triste, ela tinha uma depressão profunda na sua alma. E Johnson, ele tinha essa habilidade profética dentro da libertação, onde quando ele fazia as orientações, ele entrava com as pessoas nos lugares de cativeiro. E aí ele disse: eu posso orar com você, May? Posso orar. E aí, vamos fechar os olhos, vamos orar. E quando eles foram orar, ele disse que ele foi procurar onde ela estava, e ele encontrou um corredor escuro, e ele viu várias celas, inúmeras celas, e ele foi abrindo essas portas. Obviamente depois eu vou falar algo para vocês que vai fazer toda a diferença. Ele foi abrindo essas portas e ele não encontrou a senhora May lá dentro. Ele encontrou um lugar oco, um lugar vazio, um lugar sem ninguém. E ele começou a chamar por ela, onde ela estava. E de repente ele começou a descer escadarias, como se fossem, lugares obscuros. Ele começou a descer, e ele começou a ter essa percepção de que ele estava acessando o inconsciente dela. 90% das nossas memórias estão no campo inconsciente. Imagine o que é isso. Tem coisas que você faz no piloto automático que você nem se pergunta mais por que você faz, mas você faz por repetição, por reprodução, mas elas estão lá, cadastradas no seu inconsciente. E a maioria desses cativeiros são cativeiros inconscientes. Você não sabe que você está preso, você não tem ciência disso. E aí quando ele chegou num lugar, ele viu um lugar cheirando a esterco, um lugar horrível, um lugar abominável. E ele viu um bebê, todo preso, todo amarrado, gritando e chorando. E ele reconheceu que aquele bebê era aquela mulher. E ele começou a ministrá-la sobre o processo gestacional, sobre a concepção, sobre a gestação e sobre o parto. E aquela mulher gritava como um bebê grita durante todo o processo, chorava como um bebê chora durante todo o processo, até que ele conseguiu fazer com que ela se percebesse como adulta e não mais como uma criança, e ela entendesse que ela já não era mais aquele bebê indefeso, aquele bebê inseguro, aquele bebê triste, aquele bebê rejeitado, aquele bebê rechaçado, aquele bebê abandonado, porque ele não sabia dessa parte da história da vida dela, de que ela era uma órfã, e por isso ela fazia trabalhos para as obras sociais, porque ela havia vivido a orfandade, e havia vivido a bastardia, e ela estava presa, nessas fezes, nesses lugares sujos. Ali estava a tristeza daquela mulher. Imagine só. E ele consegue ajudar. Então muitas das nossas memórias são memórias emocionais. Pautadas em quê, Jackson? Trauma é tudo aquilo que a pessoa nunca esperou viver. Então eu posso ter memórias emocionais que foram nos meus sentimentos e nas minhas emoções, porque eu fui antecipadamente exposto a uma situação que eu não estava pronto para vivenciar. Uma situação dessa é o quê? Abuso sexual. A criança, ela precisa de um desenvolvimento adequado para ter contato com a sua sexualidade primeiro, para depois com a sexualidade alheia, mas não viver num mundo sensualizado. Então nós falamos muito sobre abuso sexual, mas nós não cuidamos do que os nossos filhos assistem na TV. E muitas vezes o seu filho, no tablet que você deixa ele brincar durante o almoço, para ele não incomodar, ele está acessando propagandas erotizadas e está mandando para o inconsciente dele informações totalmente deturpadas sobre sexo. Você mesmo está submetendo o seu filho a um abuso sexual e não está se dando conta disso.
Então, quer deixar o seu filho brincar com o YouTube? Por mais que eu seja contra, eu tive uma live essa semana com um neurocientista judeu messiânico, Dr. Felipe Nasser, que disse o seguinte: a gente quer fazer uma conta, corre para a HP. A gente quer ler um livro, a gente espera sair o filme. A gente quer escrever uma história ou uma redação ou qualquer texto, a gente recorre ao chat GPT. Sabe o que está acontecendo com o nosso cérebro? Ficando preguiçoso. Nós não fizemos mais as sinapses neurais. Depois a gente não consegue lidar com os problemas da vida, porque todas essas questões de criatividade são um ensaio para a vida real. E a criança está pulando fase. Então, cada um sabe como educa seu filho. Mas se quer deixar no YouTube, paga o canal. Deixa de ser mão de vaca e pelo menos tira as propagandas que não prestam. Porque é importante nós lembrarmos que não vai depender. Mas eu vivi coisas nos anos 80 que foram bem piores do que o meu filho vive hoje. Mas você tem uma identidade, tem um temperamento, tem uma personalidade e tem uma construção de caráter. O seu filho tem outra construção de caráter, tem outro temperamento, tem outro perfil comportamental, e vocês dois vão reagir completamente diferentes à mesma situação. O pior erro de um libertador é achar que porque ele venceu determinadas coisas, as pessoas precisam ter a mesma força que ele tem para vencer. Isso é generalizar problema. Você pode pegar dois casos iguais, não é? Com a mesma idade, a mesma situação, e botar os dois para conversar. Você vai ver que um vai reagir de um jeito, o outro vai reagir de uma outra forma completamente diferente, porque são pessoas diferentes. Gêmeos são diferentes. Univitelinos, idênticos, são diferentes. Então é importante entender que a forma com que você reage, memórias racionais, como a sua razão foi afetada, né? Seu burro, você não sabe fazer nada direito. Tudo que você bota a mão você quebra. Tudo que você faz não presta. Eu não sei o que vai ser da sua vida quando você for adulto. A razão vai recebendo inputs de reprovação. E depois você não sabe por que determinadas informações não entram na sua cabeça. Memórias existenciais. Existem perguntas que são perguntas que não são respondidas. Por que uma metodologia coaching consegue colocar dentro de um ginásio cerca de 8.000 pessoas para buscar autoconhecimento? Porque as pessoas, depois de velha, estão fazendo perguntas existenciais. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Qual é o meu propósito de vida? Por quê? Porque nunca teve ninguém durante o processo de desenvolvimento para explicar da origem, o propósito, o porquê, a finalidade. Todos os dias, quando o Arthur sai do carro, desde pequeno, eu o abençoo, oro com ele, libero a bênção apostólica, e eu pergunto: Arthur, quem você é? Eu sou homem de Deus e filho de Deus. E aí eu pergunto assim: tu não pode esquecer de quê, Arthur? Eu não posso esquecer, pai, que eu sou cristão. Então, qual é a mensagem de hoje? É sempre a mesma: provai e vede que o Senhor é bom, feliz é o homem que nele confia. Todos os dias, ininterruptamente, o meu filho tem um input existencial na mente dele. Ele sabe quem ele é. E se ele errar, por conta e risco. Mas eu não posso me isentar como pai do papel de fortalecer a identidade dele. Memórias ancestrais. Hoje já é provada
a questão da maldição hereditária pela questão epigenética, através do DNA. Contabilizando os nossos tetravós, nós temos na nossa ancestralidade cerca de 2.482 pessoas envolvidas. Você é o resultado de 10 gerações que totalizam aí dentro de você 4.832 experiências. Você é a soma do seu pai e da sua mãe, dos seus avós maternos, dos seus avós paternos, dos seus tataravós, dos seus tetravós. 10 gerações antes de você estão aí. Tudo que eles viveram, as imigrações de um país, a escravidão, eu tenho na minha família o avô do meu sobrinho veio da Alemanha de navio e pegou a esposa dele a laço, que era uma índia, e se casou com ela, e tiveram 50 anos de casado e 18 filhos. Imagina o que é você pegar sua esposa a laço feito um animal e domesticar em casa. Os índios de hoje usam roupas, falam inglês e têm internet. Eu estou falando de índios de 150 anos atrás. Em Itajaí, né? Imagina como era a comunicação deles, né? Ela falava tupi-guarani e ele alemão. Criaram 18 filhos. Não tinha outra coisa para fazer. A linguagem de amor deles, né? A linguagem universal, né? Ela sabia dizer: eu que é teu, tu que é meu, né? E tá tudo pronto, né, Vivi? Então, linguagens, gente, memórias ancestrais, né? Memórias transcendentais. O que são memórias transcendentais? Beberagens que você tomou e você fez viagem astral, pactos que você fez com espíritos que estavam incorporados dentro de centros espíritas de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Linha Branca, Mesa Branca, dentro da magia negra, bruxaria, né? Pactos que são memórias transcendentais. Isso também prende. Então, tudo aquilo que você vivenciou e que foi lançado para o seu inconsciente pode ter se tornado um acesso para demônios, e mais do que isso, pode ter te prendido lá. Qual é o grande problema disso? É que toda pessoa que vive num cativeiro espiritual é um sequestrador em potencial. Porque se eu vivo um cativeiro espiritual e eu não venço, eu trago a Josi para morar dentro desse cativeiro comigo. Eu trago o Arthur para morar dentro desse cativeiro comigo. Vocês estão me compreendendo? Toda pessoa presa, ela vai levar outras pessoas para morar com ela dentro da prisão. Toda pessoa que vive aprisionada vai vivenciar essa relação. Então, nós temos sentidos receptores. Repita comigo: sentidos receptores. Então eu gosto de deixar isso muito claro aqui. Nós temos sentidos receptores. Quais são os principais sentidos? Existe um sentido que ninguém fala, que é o sentido do equilíbrio, que fica na área do umbigo, né? E no plantar dos pés, no calcanhar. Mas a gente tem o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Correto? 5 portas. Repita assim comigo: demônios entram por portas. Então, volta aqui. Se eu tive contato com algo que eu nunca esperei viver
do ponto de vista emocional, racional, existencial, ancestral e transcendental, logo eu uso os meus sentidos receptores para trazer para dentro de mim esses espíritos malignos aprisionadores. No que eu toco, no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu ouço. Por isso que quando nós estamos ministrando libertação com alguém, a gente pergunta assim: o que você está percebendo? A pessoa diz assim: estou sentindo um cheiro. Está na apostila? Não está. Não está. É? Então eu sinto um cheiro. Nós, por exemplo, ministramos uma pessoa, né, que nunca tinha confessado um aborto a ninguém. Mas ela chegou com uma queixa. E que para nós nos surpreendeu. Ela disse assim: eu não posso sentir cheiro de sabonete Lux branco. Aí a gente achou que ela um pouco, né, fora de conexão, né? Como é que é isso, irmã? Eu chego na igreja, se tem alguém que tomou banho, sabonete Lux branco, eu sou obrigado a trocar de lugar da cadeira da igreja, sair de um lugar, sentar em outro lugar, porque eu não consigo ficar perto. Me dá ânsia de vômito. Mas por que isso, irmã? E aí começa a conversar, descobrimos: onde é que você está agora? Eu estou dentro de uma sala fazendo um aborto. E o que você está sentindo? Cheiro de sabonete Lux branco. Por quê? A enfermeira e o médico que vão fazer o procedimento estão lavando a mão com esse sabonete. Então, a memória registrou um cheiro. Vocês estão entendendo onde é que estão os 5 sentidos aqui? Então, a gente precisa entender que esses sentidos, eles são receptores. Receptores recebem. São nervos aferentes e eferentes. Eles levam informação para o cérebro e trazem a reação do cérebro. Ok? Só que o que acontece, gente? Antes de Jesus derramar sangue na cruz do Calvário, eu sempre digo isso, Jesus declarou que estava consumado na cruz, mas ele morreu aonde? No Getsemane, quando ele disse para o Pai: seja feita em mim a tua vontade e não a minha. E naquele momento ali, o que acontece? Ele transpira sangue. E ele transpira sangue por onde, gente? Pela mão, pelos ouvidos, pelos olhos, pelas papilas gustativas, pela narina. Ele vive um processo metabólico de alto estresse que faz ele transpirar gotas de sangue. Dentro do padrão médico, a gente entende isso como um processo extremamente normal. Jesus derrama sangue no Getsemane. E nesse momento ele consagra o corpo. Então, quando eu não conheço Jesus, eu sou uma criatura. Eu vivo segundo os meus sentidos receptores. Mas quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu perco a minha individualidade e eu recebo a minha individuação. O que é isso? Eu saio do meu corpo individual e eu entro num corpo coletivo, chamado corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, agora não é a minha mão que toca, é a mão dele. Não são mais os meus olhos que veem, é o olhar dele. Não são mais os meus ouvidos que ouvem, são os ouvidos dele. Então a minha voz, ela não é mais usada para fofocar, para futricar, para falar da vida dos outros, para blasfemar, para murmurar. Mas a minha voz agora é um instrumento profético de decretos espirituais. Os meus ouvidos agora, eles não funcionam mais para ficar sabendo da vida dos outros, para contar aqui e ali de uma maneira futriqueira, corriqueira. Não. Os meus ouvidos, eles são sintonizados na voz do Espírito Santo, para que somente a voz de Deus seja audível ao meu coração e eu possa andar em obediência à sua vontade, assim como Samuel, que ouviu o Senhor chamá-lo pelo nome. Os meus olhos são olhos de águia, são olhos
de longo alcance, são olhos de visão macro. Eu consigo enxergar além do natural. Eu consigo enxergar o plano de Deus. Eu sempre conto esse episódio. Um dia nós estávamos na marcha de 7 de setembro e o Arthur ficava puxando a minha calça o tempo inteiro. Papai, eu não consigo ver a banda. Não consigo ver a banda. Eu quero ver a banda. Calma, Arthur, calma. E aí eu dei um jeito de dar um passo para frente. Uma senhora deu o lado. Eu peguei o Arthur no colo, segurei. Disse: agora você consegue ver? Consigo, agora eu consigo ver. Naquela hora o Espírito Santo me disse assim: é assim que eu faço com você, Jackson. Quando você não consegue enxergar do jeito que eu enxergo, eu te pego no meu colo e você passa a enxergar no mesmo ângulo de visão, no mesmo prisma de visão, e todas as coisas que eu consigo ver, você consegue ver também. Então eu não vivo mais segundo os gatilhos neurais que me levam ao cativeiro. Eu agora tenho gatilhos espirituais que me remetem à realidade espiritual desenhada na eternidade e na origem a meu respeito. Então todas as vezes que os gatilhos emocionais, racionais, existenciais, ancestrais, transcendentais do trauma e da dor baterem na minha porta, ao invés de desencadearem algo que vai me bloquear, me travar na área de fortaleza para me neutralizar, eu vou acionar os gatilhos espirituais que vão me levar para o reino do Espírito, onde a realidade de Deus é plena, é concreta e é verdadeira. E eu não vivo mais por vistas, eu vivo por fé. Eu não vivo mais pelas experiências que eu tive no passado, porque as minhas dores foram levadas na cruz do Calvário, porque Ele recitou Isaías 61 e me tirou dos lugares onde eu estava preso. Portanto, todas as algemas foram quebradas, os grilhões foram partidos, as mordaças foram arrancadas, tudo aquilo que me prendia, que me maniteava, foi arrancado, foi retirado, e hoje eu sou livre para viver o propósito original do Senhor para minha existência. Eu não vivo mais num confinamento de trevas. Eu não estou mais preso nas garras dos vigias, dos atormentadores, dos verdugos, porque eu não trago mais na minha alma as minhas marcas, mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque eu estou crucificado com Ele, e hoje eu tenho livre acesso às realidades espirituais. Me lembraste de suas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando você usa os gatilhos da alma, você precisa lembrar automaticamente pelo seu inconsciente. Aí você faz um looping, você puxa a textura do lugar, o som do lugar, o cheiro do lugar, a imagem do lugar, o gosto do lugar, a sensação que aquela lembrança registrou na sua alma e que te prendeu. Às vezes foi algo que uma pessoa te disse, às vezes foi algo que alguém cometeu contra você, às vezes foi algo que você liberou com a sua boca, e às vezes foi algo que você cometeu com a sua atitude. Porque Deus não toma o culpado por inocente. Ah, mas eu não conhecia Jesus. Mas existem leis universais que não mudam. Mesmo que você não estivesse em Cristo, você estava fazendo coisas que desagradavam a Ele, e portanto você teve acesso a essas questões. Então, diante de uma situação diferente, você somatiza. Então o corpo sempre vai tentar de alguma forma proteger o corpo. É o sentido de autoproteção. Quando você está em Cristo, você não precisa mais se autoproteger. Ele é a sua segurança, Ele é a sua base, Ele é a sua esperança, Ele é a sua expectativa, Ele é o seu refúgio, Ele é o socorro presente no dia mau, Ele é o lugar para onde você corre quando as coisas se apertam. Esse é o lugar.
Então, o que o corpo faz quando somatiza uma dor? Ou ele enfrenta, e aí você começa a adentrar num cativeiro de violência, homicídio, suicídio, agressão verbal, abusos psicológicos, narcisismo, porque você entra numa sensação de independência. Eu não preciso mais de ninguém para ser feliz. E aí começam a se gerar coisas na sua vida como pressão alta, obesidade, imoralidade. Por quê? Porque você precisa mostrar para as pessoas que você tem poder. Então, quanto maior você for, mais as pessoas vão ter que respeitar você. Quando você se paralisa, que é uma outra opção da sua alma para se proteger, você vai para o vitimismo. E o vitimismo, quando você tem pena de você, você não cumpre o propósito. Você lembra quando o próprio Pedro teve a revelação de quem era Cristo? Olha que coisa maravilhosa. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo? Pedro, tu és uma lasca de pedra, tu tens parte comigo, e como tu tens parte comigo, eu posso te usar como um fundamento para edificar algo meu. Só que minutos depois Jesus disse: importa que eu vá para Jerusalém, e eu vou ser açoitado, eu vou ser perseguido, eu vou ser morto. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos de plantão, eles vão me matar. Pedro logo pulou e disse: Jesus, não faça isso contigo. O que Pedro estava tentando fazer? Jesus tem a pena de si mesmo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, és para mim como pedra de tropeço. Por quê? Porque Jesus não tem prazer nas pessoas que se vitimizam. Não tenha pena de você mesmo, porque você vai se tornar um dependente emocional. Você quer que as pessoas adulem você porque você é um carente. Você precisa da atenção exclusiva das pessoas o tempo inteiro. Entenda que a única pessoa que se importa verdadeiramente com você se chama Jesus. Ele te amou de verdade e te amou primeiro, e esse amor é suficiente. Isso não pode te levar à independência, e nem a dependência precisa te levar à interdependência, porque senão você vai desenvolver problemas como depressão, ansiedade, fobias. Por quê? Você está se auto-boicotando. Você está dando uma desculpa para você mesmo, porque você não acredita que você pode. Você se sabota. Ou você foge, que é o processo de anulação. Não, eu desisto. Vou pedir o divórcio mesmo. Vou fechar a empresa mesmo. Vou entregar o ministério mesmo. Acaba tudo agora, não precisa de mais nada. E essas pessoas geralmente têm o quê? Apagões. Muitas pessoas vivem a questão do Alzheimer, doenças autoimunes, porque desistiram. Desistiram de viver. Elas não têm medo de morrer, elas têm medo de viver. E tudo vai depender de como nós lidamos com os gatilhos mentais. Quando o cérebro ele capta de maneira consciente esses estímulos, ele recorre a essas construções do inconsciente que foram feitas de maneira errada. Onde estão o quê? Os cativeiros. E aí isso vira, gente, lembra dos chacais? Vira uma reprodução. Por quê? Daqui a pouco a sua esposa também está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. O seu esposo está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Os seus filhos estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Porque as áreas que você não vence, como sendo um funil geracional que Deus escolheu para limpar a sua geração, não estão funcionando na sua vida. Deus escolheu você para você se posicionar e remir toda uma geração. Mas você não está entendendo que o negócio é com você. Então você está repetindo a mesma coisa, o mesmo quadro. Você vai fazendo manutenção disso o tempo inteiro e vai contando as suas próprias historinhas para você mesmo, para se manter confortavelmente num lugar onde você está sendo atormentado. Será que você não entende que essas informações arquivadas na verdade são lugares de prisão? Essas informações arquivadas, elas funcionam, sabe como?
Alguém te prende injustamente e depois pega o processo e arquiva. Aquilo nunca mais vai passar pela mão do advogado, dos advogados, que é Jesus Cristo. Nunca mais vai passar pela mão do juiz, dos juízes, que é o Senhor de justiça, que tem justiça como a base do seu trono. Nunca mais vai ser tirado desse lugar. Por quê? Porque você mesmo desenvolveu barreiras protetivas para não sair desse lugar que para você ele virou confortável. Então a razão da liberdade é para você adorar a Deus em plenitude. E deixa eu dizer uma coisa para você: assim como nós podemos estar assentados em lugares espirituais com Cristo, quantos entendem isso? Nós estamos assentados em lugares espirituais com Cristo. Nós também podemos estar assentados em lugares malignos com Satanás. Assim como você pode atrair uma partícula do reino de Deus para a terra, para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios, para a sua casa, você também pode atrair o império das trevas para operar na sua vida e através de você. Então nós não precisamos estar mortos para atrair o céu e ter acesso ao céu, e nem mortos para atrair o inferno ou entrar no inferno. Nós podemos viver o reino de Deus aqui ou o império das trevas aqui, porque a Bíblia diz que o reino pode ser vivido, não todo, mas ele já é, ele já está. E Judas 1:23 vai dizer: salve do fogo do inferno, sem que estejam mortos aqueles que perecem. Como é que alguém que não está morto pode ser salvo do fogo do inferno? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo uma partícula do inferno aqui na terra. Agora deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Jesus diz: está consumado na cruz do Calvário. Repita assim comigo: ele disse, está consumado. Então, se ele disse está consumado, eu preciso me apegar a essa verdade, a essa realidade, e aplicá-la nessas áreas da minha vida. Porque enquanto o diabo, enquanto os inimigos de Deus estavam achando que Jesus estava sepultado e morto, o que Jesus fez? Ele desceu ao inferno, ele trouxe cativo o cativeiro, pregou aos espíritos que estavam em prisão e arrancou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Então, como é que nós podemos entrar nesses lugares de cativeiro espiritual? Somente com Jesus. Se você, como libertador, tem uma área que não está resolvida na sua vida e vai tentar tirar outra pessoa que está no cativeiro, você fica preso lá com ela. Você já viu isso? Você vai orar por alguém sobre algum problema, daqui a pouco, quando você volta para casa, você está com os mesmos sintomas que a pessoa do qual você orou. Mas isso não deveria acontecer, porque se nós estamos em Cristo, o inimigo não nos toca. Se nós nascemos de novo da água e do Espírito, se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, por que que então o diabo ainda tem acesso a esses lugares na minha vida? Por quê? Porque ele ainda tem portas de acesso para ministrar na minha vida os mesmos espíritos que estão atormentando a outra pessoa. Eu compro uma briga que não é minha. Você não tem autorização para entrar nesse lugar. Somente quem tem autorização para entrar nesse lugar é Cristo, que é onisciente. Deixa eu voltar lá na história do Johnson Ford. Quantos lembram da irmã May? Quando ele conta essa história, ele diz que ele olhou para esse túnel, olhou para essas celas, e quando ele olhou ao final desse túnel, havia uma luz muito forte. E essa luz começou a guiá-lo por essas escadas que desciam nesses calabouços. Porque quem te leva a esses lugares é o Cristo. Quem te conduz a esses lugares é o Cristo. Quem liberta é o Cristo. Nós somos apenas o que, gente? Ferramentas. Nós somos apenas o que? Canais. Nós somos apenas dutos. Que o menor seja o maior. Isso vai me dar acesso. Então, quais são as áreas desordenadas e neutralizadas
da minha vida. Assim como Jesus disse: eu vou para o Pai, vos preparar lugar, para onde eu estou, vocês também possam estar. Ele está falando do que aqui? Das recâmaras do Espírito, dos lugares espirituais que você pode usufruir plenamente quando você está vivendo uma vida em Deus. Mas da mesma forma, se você estiver com as suas áreas do inconsciente aprisionadas no seu passado, o que vai acontecer? Você vai estar sendo atormentado nas áreas de cativeiro, sofrendo por amarraduras. Tem todos esses textos para você ler depois na apostila, né? São cárceres, que são lugares de paralisia, lugares de trevas, que sempre simbolizam lugares de pecado, mas podem indicar falta de luz, entender o propósito de Deus. As pessoas estão cegas, perdidas, sem direção espiritual, né? Então é importante você entender que os pecados que você vai cometendo vão levando você a viver essa vida. O que eu quero que você entenda aqui é que tudo que se refere a lugares geográficos biblicamente, existe uma representação ou uma teofania ou um arquétipo da maneira espiritual e profética para aplicação na nossa vida. Satanás, ele governa o sistema do mundo. Repita comigo: Satanás governa o sistema. Então, quando a Bíblia fala de Egito, que é um lugar de idolatria, quando ele fala de Babilônia, que é um lugar de riqueza e de poder, quando ele fala de Sodoma e Gomorra, que é um lugar de imoralidade, são lugares de cativeiros espirituais. Egito é um lugar de morte, um lugar de escravidão, um lugar de escassez, um lugar de onde a sua mente ela se torna uma mente subserviente. A Babilônia, ela te traz esse espírito da luxúria, te traz esse espírito do poder, da manipulação, da autoridade, da imposição, do autoritarismo, né? Desse poder, né? Que é o poder humano, que te coloca em lugares de visibilidade. Sodoma e Gomorra representa esses lugares de preguiça, de luxúria no sentido da imoralidade, de perversão sexual, né? Onde você está preso nesses lugares de cativeiro. E quando a gente fala sobre Faraó, a gente está falando sobre uma figuração de Satanás, o Horus vivo, o espírito da morte governando. Quando a gente fala de Nabucodonosor, a gente está falando de um homem que terminou seus dias comendo capim como um animal, possesso, assim como o gadareno. A gente fala dos governos do mal que desejavam prender os anjos do Senhor e estuprá-los. Imagine, Sodoma e Gomorra. Então a gente está falando de arquétipos que simbolizam esses espíritos malignos que dominam você, seu casamento, suas finanças, seus filhos, sua casa. Então, imagina, quando Moisés quis tirar o povo de dentro do Egito, que simboliza o mundo, as trevas, ele liberou os homens, mas ele segurou as mulheres, os filhos e os bens. Nós poderíamos entrar profundamente nisso aqui. Por quê? Porque hoje os homens, eles querem que as mulheres trabalhem fora, não para ajudar a colocar um prato de comida na mesa, ou ajudar de repente a multiplicar o que Deus trouxe. Eles querem que essas mulheres trabalhem fora por conta de sapato, bolsa, roupa, ter o seu carro próprio, independência financeira, para não incomodar mais eles. E aí você está aprisionando a sua mulher aonde? No espírito da escravidão do Egito. Aí você reclama que quando ela chega em casa ela não tem tempo para você. Claro, ela passou o dia inteiro escutando o desaforo do chefe. Os filhos, nós estamos desenvolvendo mais as competências dos filhos do que os valores. Tem gente treinando o filho para ser bem sucedido no mercado corporativo, mas não treina nos princípios de Deus, que é a palavra. Está treinando o filho para quem? Para Faraó.
não treina para viver o propósito. Esse é o espírito do Egito, o espírito de cativeiro, espírito de aprisionamento. Meu irmão, a provisão da sua casa, ela está no provedor. A fonte dos recursos da sua vida, ela está no Senhor das riquezas, que é Cristo. Então a sua família, que é a linhagem, não pode estar aprisionada, não pode estar sequestrada. A sua geração, ela não pode ter o seu desenvolvimento limitado. Por quê? Porque ela está aprendendo com você. Os recursos, o dinheiro estão presos. Muitos de vocês vão precisar fazer uma oferta de remissão. O que é uma oferta de remissão? Quantos lembram quando Davi perdeu a arca? Por que Davi perdeu a arca para os filisteus? Porque ele foi fazer o censo. Ele confiou mais na força do seu braço do que no Deus que o fez ganhar batalhas. Você sabe o que isso significa? Olha só que interessante. Deus promoveu verdadeiros milagres na vida de Davi, porque com um pequeno exército formado de homens que foram rejeitados e marginalizados pela sociedade na caverna de Adulão, ele construiu um verdadeiro exército, tanto que nos últimos versículos do seu livro, ele faz uma homenagem póstuma a todos os homens que haviam participado das suas grandes conquistas, e ele eleva esses homens a um lugar de honra, porque foram companheiros de batalha, e Deus deu poder bélico, poder de milícia, poder de estratégia de guerra, para um bando de mal acabado. E aí agora, ele fica com medo de perder a guerra, porque aumentou a quantidade de inimigos, e ele começa a contar quantos existem no seu reino, para mostrar o seu poderio para as nações. Ele tira a confiança dele em Deus, e ele coloca a confiança dele na força do seu braço, e por isso a presença é arrancada. E quando a presença é arrancada, o que acontece? Ele cai na real. E aí a presença no lugar errado traz o que, gente? Desgraça. A presença, quando ela chega na sua casa, ela faz duas coisas. Se você está bem, ela aumenta o potencial da glória. Se você está mal, ela derruba e destrói tudo aquilo que você construiu de errado até o presente momento, para refazer de novo. A glória faz isso. Esse é o peso de glória. A glória, ela é altamente valiosa, mas ela é altamente destrutiva. Ela é valiosa para aqueles que estão preparados para recebê-la, mas ela é destrutiva para aqueles que recebem ela de maneira irresponsável. Então o que acontece com os filisteus? Eles começam a ter fístulas. Eles começam a ter uma praga de ratos. Eles começam a sofrer danos. As colheitas começam a mirrar. Assim como está acontecendo em Israel, as pessoas começam a passar fome, começam a passar escassez, começam a passar estio, as portas se fecham, nada mais dá certo, aquele que plantou não colhe. Tem alguma coisa de errada, a presença precisa voltar. Aí Davi vai lá em Araúna, desce a eira de Araúna, olha para aquele homem e diz assim: quanto é que você quer por essa terra? Araúna olha para Davi e diz assim: por acaso eu, um reles mortal, pediria qualquer coisa para o meu rei por essas terras? Não, Senhor. O Senhor pega o que o Senhor quiser, quanto o Senhor quiser, o espaço que o Senhor quiser. E qual é a resposta de Davi? Não, eu não daria nada ao meu Senhor que não me custasse nada. Ele faz uma oferta de remissão. E quando ele faz isso, lá nos filisteus, a glória começa a causar um alvoroço, tanto que eles fazem hemorroidas de ouro e ratos de ouro, colocam dentro da arca e mandam a arca de volta. Tira isso daqui, porque está trazendo morte para o nosso povo. Sabe por quê, gente? Porque nós precisamos remir os lugares onde nós investimos os nossos recursos de maneira errada. Quantos trabalhos de feitiçaria você pagou? Quantos benzimentos você pagou? Quantas bruxarias você pagou? Quantas garrafadas você bebeu, você pagou? Quantos espíritos você consultou?
quanto das suas riquezas. Você poderia estar muito mais próspero, você poderia estar muito mais rico, mas você usou seu dinheiro de maneira ilícita. Quantos de vocês compraram o diploma de teologia para ter moldurado lá no escritório? Quantos de vocês compraram acesso para beijar anel de apóstolo que não era apóstolo? Que era só pessoas que estavam roubando a sua identidade. Pessoas que usaram você. Mas você, por conta da sua baixa estima, complexo de inferioridade, depreciação, precisava de acesso. E aí por isso você se submeteu aos falsos senhores, aos falsos obreiros, aos obreiros da iniquidade, que se alimentam do povo como se fosse pão, que são os cães, que se alimentam da carne de Jezabel. Você se submeteu e deu seu dinheiro para o espírito da manipulação, do controle. É preciso fazer uma oferta de remissão. Tudo o que é necessário para cumprir o propósito de Deus, gente: família, geração, que é legado, e recurso. Mulher e filhos. Quem vai vir depois de você, que vai dar continuidade ao que você construiu, e os recursos, porque você é um provedor do reino. Você que mantém missões, obras sociais, obras assistenciais. Homens e mulheres de Deus ativos no ministério, através daquilo que você recebe, você mantém. Você precisa ser próspero, abençoado, para abençoar essas pessoas. Mas quem vai levar você nesse lugar? Quem é que tem a chave? Repita comigo. Quem tem a chave? Eu acredito numa coisa muito interessante. Quando você lê Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala sobre os 5 ministérios, que são homens dons dados ao corpo de Cristo para o desenvolvimento de todos os santos. Antes da Bíblia falar sobre isso, ela fala que Jesus desceu ao inferno, ao Hades, e trouxe cativo o cativeiro, e pregou para os espíritos que estavam em prisão. Por quê? Porque antes de você receber os 5 ministérios, ou se desenvolver como um dos santos, você precisa sair dos cativeiros espirituais. Porque nada é mais destrutivo para um crente do que ele ter dom, talento e habilidade espiritual, mas ele está preso nos cativeiros espirituais do passado. Porque ele não foi verdadeiramente livre, ele não foi liberto, ele sabe que ele ainda continua preso nessas áreas da vida dele. Jesus precisa nos levar a esses lugares, onde nós ainda estamos presos na morte. Deixa eu falar sobre essa mulher de Lucas. Andava curvada, prostrada, carregando sobre os ombros um peso que não era dela, só enxergava o chão, não conseguia olhar as pessoas nos olhos, não enxergava a vida de frente e só se movia dentro do próprio universo humano que era em volta do seu pé. Deixa eu explicar isso aqui. Andar curvado é andar prostrado diante da vida. Carregar um peso que não é seu é não saber o que é do outro e o que é seu. Tem gente carregando nos ombros um peso que não lhe pertence, se preocupando com o problema alheio. O que é do outro, o que é seu é seu. Jesus disse para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e ajudar a carregar a cruz uns dos outros. Porém, ele disse: tome cada um a sua própria cruz e siga-me. Essa palavra no original, ela não é stauros, ela é portes. E transliterando, Jesus estava dizendo o seguinte: aquele que tiver coragem, tome sobre os seus ombros um peso de responsabilidade excelente e me siga. Ela só enxergava o chão, ela não enxergava o propósito, ela não entendia o que Deus estava fazendo na vida dela. Quando Deus estava fazendo um rebuliço para colocar as coisas em ordem, ela achava que a crise e o caos estavam batendo na sua porta, porque ao invés de recorrer às realidades espirituais através dos gatilhos do corpo de Cristo, ela recorria aos gatilhos do inconsciente, aos traumas, e voltava para os lugares de cativeiro. Ela não olhava as pessoas nos olhos, ela tinha problema de relacionamento, ela não sabia quem ela era e não sabia se relacionar com os outros. Ela não enxergava a vida de frente, ela não enfrentava o que tinha que enfrentar para assumir o seu lugar e o seu papel. Ela só se movia dentro do que era natural.
E aí, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem profética de comando sobre aquela mulher. Ele deu uma ordem divina, como se fosse uma ordem militar àqueles espíritos malignos, porque a Bíblia fala que aquela mulher era uma mulher enferma. Diga assim comigo: existe diferença entre doença e enfermidade. Você sabia disso? Doença, gente, é patológica. Doença é biológica. Nós estamos num corpo perecível. Jesus pode curar? Cura. Ele pode libertar? Liberta. Ele faz milagre? Com certeza. Mas por que ele cura uns e não cura outros? Eu não sei responder isso. Mas se você entende que é uma doença, tudo bem. Agora, enfermidades, elas têm um transfundo espiritual, porque existe aí uma infiltração de demônios e existe um cativeiro espiritual em qual você está preso. A minha dor, você já se apropriou da doença, né? E Jesus impartia quem ele era quando ele tocava. Olha só que maravilhoso, né? Quando aquela mulher, ela toca a orla de Jesus, o tzitzi, ele disse: de mim saiu virtude, né? Por quê? Porque o que estava nele foi transferido para aquela mulher. Agora, quando ele toca, ele também imparte. Ele compartilha quem ele é. E aí, gente, quando nós tocamos em Jesus, a nossa identidade é restaurada. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A mulher do fluxo de sangue, ela era uma impura. Pela cultura, ela era uma nida. Ela precisava ficar num lugar separado, junto com os leprosos, junto com os sujos. Ela precisava ficar lá, naquele canto. E quando Jesus diz assim: alguém me tocou, uma mulher que era ninguém foi chamada de alguém. O que estancou foi a restauração da identidade dela. Você consegue entender? Era uma enfermidade, não era uma moléstia física. Ele restaurou o valor dela como mulher. Ele disse: alguém. Ela era um nada, ela era uma suja, uma impura. Gente, quantas pessoas já viajaram para Israel? Em todos os hotéis que a gente foi, são 2 camas de solteiro. Porque um judeu ortodoxo nunca chega perto de uma mulher menstruada, jamais. Imagina 12 anos com fluxo. Ela era considerada uma pessoa podre. E ela tinha gasto todos os seus haveres. Ou seja, todos os seus recursos já tinham ido embora. Todas as portas ela já tinha batido. Mas a identidade dela foi restaurada. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Agora, quando ele toca, o que acontece? Ele arranca a pessoa do cativeiro onde a pessoa está. Quando você toca nele, você sai. Quando ele te toca, ele te tira. Então eu não sei o que vai acontecer nessa manhã aqui. Não sei se ele vai te tocar e vai te tirar, ou você vai ter tanta fome, tanta sede, que você vai querer tocar nele para sair. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nesse lugar você não fica mais. Essa é uma manhã de libertação na sua vida. Aquela mulher era uma mulher que ela era filha de Abraão. Ou seja, ela vivia num sistema formatador, religioso, com estruturas rígidas de adoração. Roubaram a sua identidade. E o príncipe da sinagoga, ele interviu e ele censurou a postura de Jesus. Ele priva. Quem é o príncipe das sinagogas? É o espírito da religiosidade. Você talvez esteja aí dizendo assim: isso aí é história para boi dormir, isso é história da carochinha. Continua acreditando nisso para ver onde é que você vai parar. É verdade. Mas Jesus disse na sua palavra que aquela mulher, quando ela foi corrigida na sua postura, repita assim comigo: alinhamento dói. Eu não sei se você já teve a experiência de ir num quiropraxista.
Gente, volta aqui comigo. Onde é que eu estava? Volta aqui. Fui no quiropraxista. Aí tinha uma sala do lado. Eu comecei a ouvir: ai, ai, ai. Eu disse: meu Deus, esse cara vai me matar aqui. Aí eu falei assim: Edson, quem é a pessoa que está no quarto do lado? Ele assim: não, é meu papagaio. Eu falei assim: não, mas não é uma pessoa gritando? Ele disse: não, de tantas pessoas gritarem, o meu papagaio aprendeu a gritar igual os meus pacientes. Eu disse: meu Deus, eu achei que era um só que estava gritando hoje. Mas se tu está dizendo que o papagaio aprendeu a gritar, tem gente gritando todo dia aqui. Gente, alinhamento dói. Sair de determinados lugares hoje da sua vida vai doer. Por quê? Porque são zonas confortáveis que você escolheu viver. Tem gente que sai da cadeia por um livre induto e rouba para ser preso e voltar de novo, porque ele prefere estar lá dentro da cadeia, porque ele tem comida na hora, TV, do que solto para viver. Então é confortável para o ser humano viver dentro de cativeiro. É confortável para o ser humano viver em prisão. Então vai necessitar de uma decisão sua hoje, de você escolher sair desse lugar, porque a Bíblia diz que aquela mulher saiu glorificando a Deus, com alegria e com esperança. Você sabe o que as pessoas olharem para você e te ver? Como você está leve? O que aconteceu com a sua vida? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os corredores, desse as mãos. E que agora você soltasse as mãos para manter uma certa distância da pessoa que está ao seu lado. Eu gostaria que você soltasse os braços. Eu não quero ninguém de braço fechado, braço para trás, braço para frente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E eu não posso fazer absolutamente nada por mim mesmo. Nada. Só quem pode fazer algo por você hoje aqui é Jesus. Ele tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Eu não sei se você se encontra no Sheol, na catótera, no inframundo. Eu não sei onde foi que a sua alma ficou presa. Eu não sei qual foi o envolvimento com as trevas que você teve, que você formalizou para te prender nesse lugar. Mas hoje é um dia de liberdade para você. Eu gostaria que, de olhos fechados, o Espírito Santo da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, a luz dos povos, a luz das nações, guiasse você até o lugar onde você se encontra preso. O Senhor vai conduzir você no dia, na hora, no local, com as pessoas ou com a pessoa. Você vai sentir o cheiro, você vai sentir o clima, você vai sentir a temperatura, você vai sentir o gosto, você vai sentir o ambiente.
E Deus vai te mostrar onde você está preso nesse momento. Agora eu gostaria que você olhasse para você mesmo, dentro de você. Ler-lerá, a palavra dada a Abraão. Sai de ti para ti mesmo. Olhe para você agora e veja quais são os requintes de crueldade que esses espíritos verdugos, atormentadores, esses espíritos malignos, guardiões, esses chacais estão usando contra você. Será que ele colocou na sua boca uma mordaça para que você não fale? Será que ele colocou algemas nas suas mãos para que você não atue e não trabalhe? Será que ele colocou grilhões nos seus pés para que você não se movimente? Será que ele colocou um cinturão de castidade para que você não se case? Para que a sua vida sexual não rompa, para que você não sinta prazer e alegria, orgasmo na sua atividade sexual? Será que talvez ele tenha colocado você envolto em ataduras, como se você estivesse como Lázaro morto, totalmente envolvido com tecidos, atado pelo espírito da morte? Que lugar é esse onde você está? Qual é o calabouço que o diabo te prendeu? Qual foi a cela que ele te colocou? Visualize esse lugar. O espírito da profecia está aqui, e o dom da visão está aqui, porque nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Ele vai te dar o poder da visão espiritual para que você enxergue e você veja onde você está, e você entenda por que determinadas áreas da sua vida não rompem, por que determinadas áreas da sua vida não se desenvolvem, por que determinadas áreas da sua existência ainda estão emperradas, porque você está preso aí.